Cara a cara com a política. Começa agora o programa Cara a Cara com a Política, uma produção do jornal Folha de Irati com apoiamento da rádio Vale do Mel FM. Esta semana, entrevistando os candidatos à Prefeitura de Irati. Foi realizada uma reunião e, por sorteio, a ordem das entrevistas dos candidatos. Marcos Gonçalves, candidato pelo Avante, não compareceu e não vai participar do programa. O candidato do PT, Oswaldo Zaborowski, teve um mal súbito na semana passada e continua hospitalizado. O partido enviou uma carta para o jornal justificando a ausência. Desejamos melhoras ao candidato Zaborowski. Os candidatos Ico Ruva e Emiliano Gomes, igualmente convidados, desistiram de participar do programa. Ico desmarcou com antecedência. Emiliano desmarcou avisando há poucas horas atrás. Nós estamos seguindo todas as medidas de prevenção em relação à Covid-19. Entretanto, optamos pelo não uso da máscara para melhor compreensão do público. A edição do programa de hoje entrevista a candidata a prefeita pelo PDT, Rafaela Ferencs, da coligação Irati Pode Mais. Olá, candidata, grata por aceitar o convite de participar do programa. De início, começamos com a sua apresentação. Olá a todos, eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui hoje, apresentando as nossas propostas para Irati. Então, eu sou a Rafaela Ferenzi, tenho 31 anos, sou psicóloga, trabalho na Prefeitura de Irati, concursada, há 8 anos, mas já trabalho na área social há mais de 10 anos, antes mesmo de entrar na Prefeitura. Conheço bem a nossa cidade, conheço bem o interior, conheço os problemas da nossa cidade e conheço como funciona a Prefeitura. Por isso, hoje eu estou aqui como candidata a prefeita, junto com meu vice, o Alceu Ericiuk, que é agricultor, e juntos nós acreditamos que Irati pode mais. Candidata, para a gente começar, gostaria que você explicasse, contasse para a gente como que foi montado e estruturado o seu plano de governo. Eu participei ativamente da construção do nosso plano de governo. Como eu conheço bem as políticas públicas, eu quis fazer parte de cada etapa dessa construção, que foi coletiva, com o apoio de muitos amigos, muitos colegas de trabalho, muitos profissionais e também pessoas da nossa sociedade que convivem com os problemas que nós temos em Irati. Por isso, eu fiquei muito feliz com o resultado. Acredito que, se tivéssemos mais tempo ainda, teríamos construído mais propostas. E essa construção ela foi coletiva, ela foi democrática e ela é uma construção que vai continuar, né? A gente não vai se limitar ao que está no nosso plano de governo, mas vamos, ao longo dos 4 anos de gestão, construir novas propostas, novas ideias, principalmente nos mesmos moldes da construção do plano de governo, com a participação das pessoas, com a participação das comunidades, dos bairros, dos diversos setores da sociedade, dos conselhos municipais, para que a gente realmente possa entender os problemas reais da nossa população, para que a gente invista o dinheiro da prefeitura da maneira correta, naquilo que realmente as pessoas precisam, sem desperdício. Rafaela, falando em saúde dentro do seu plano de governo, existe uma proposta que é a construção de uma piscina aquecida com capacidade para 15 pessoas a ser utilizada pelo SER, Centro Especializado em Reabilitação e Atendimento Geriátrico Preventivo. Como seria a construção do SER e como esta piscina ajudaria no tratamento? Eu convivo diariamente com pessoas que estão passando por problemas de saúde. E essa proposta eu mesma que fiz no plano de governo, por conviver com essas pessoas que estão passando por problemas de mobilidade, né, que é a questão da artrite, artrose, osteoporose, problemas relacionados a sequelas de AVC, de acidentes de trabalho. E a gente tem observado que os médicos têm indicado hoje
vários tratamentos dentro da água, justamente para pessoas, às vezes, com obesidade, pessoas mais idosas, que precisam fazer um tratamento num ambiente que vai realmente colaborar para a recuperação, que tenha menos impacto. E, por conviver no dia a dia e ver que os médicos têm indicado esse tratamento, e muitas pessoas não têm condições de pagar, uma piscina particular, que nós temos aí no nosso município. A gente observou que outros municípios, aí Brasil afora, conseguiram fazer esse projeto pela prefeitura, com a construção de uma piscina aquecida. Para esse tratamento é da atenção secundária em saúde, mas a gente acredita que é possível fazer, a gente vai buscar parcerias com o Estado, e a construção desse espaço, eu acredito que vai ser possível, sim. E a questão dos idosos também no nosso município precisa de mais atenção na saúde. Nós queremos melhorar realmente o atendimento na saúde para o idoso. É um público com o qual eu trabalho muito. Eu sei das dificuldades que eles enfrentam, problemas de mobilidade realmente, de questões de joelho, de coluna. Então, realmente, esse espaço, eu pensei com muito carinho, realmente, para essas pessoas, inclusive para as pessoas com deficiência, que a gente sabe que muitas APAES aí de municípios vizinhos até têm piscina para o tratamento das pessoas que frequentam a APAE. A nossa APAE de Irati não tem, e a gente quer fazer parceria para que, inclusive, as pessoas com deficiência possam frequentar esse centro especializado em reabilitação, que vai ser para essas pessoas com doenças crônicas aí de mobilidade, e para os idosos e para as pessoas com deficiência do nosso município, que tem um atendimento ainda muito precário. A gente quer melhorar o atendimento para as pessoas com deficiência e para os idosos. No setor educação, candidata, dentro de sua proposta, construção e implantação de salas de brinquedoteca, elas seriam em todas as escolas esse mês? Bom, eu estou assumindo um compromisso real com a primeira infância. Nós temos aí no município, não, né, no país, 3 leis federais que colocam a criança como prioridade. Constituição Federal, Estatuto da Criança e Adolescente e o Marco Legal da Primeira Infância, que é a mais recente, de 2016. Por que foi construído o Marco Legal da Primeira Infância? Porque os estudos recentes, inclusive de economistas, mostram que investir na primeira infância é a melhor coisa que os governos têm a fazer, porque vai, inclusive, economizar no futuro. Economizar na parte da saúde, na parte de segurança, na parte social. Então, a gente realmente precisa investir nas crianças. E o brincar é extremamente importante. Por isso que a gente realmente vai dar atenção e fazer, com prioridade, espaços adequados para as nossas crianças na parte pública da cidade, no ICMEIs e escolas, arrumar os parquinhos e fazer a aquisição de novos brinquedos para estímulo dessas crianças, inclusive fazer momentos que eu acredito ser extremamente importante da escola em parceria com a comunidade, com as famílias, de fazer mais eventos de brincar na escola, das famílias levarem seus filhos à escola, convidar as famílias das crianças para ter um momento de brincar na escola, dos pais brincarem com seus filhos. A gente realmente precisa estimular isso, os estudos mostram o quanto isso é importante, e no nosso governo a gente vai conscientizar as pessoas sobre isso e vai encontrar estratégias e melhorar os espaços para que isso seja possível. A gente precisa melhorar a nossa cidade para que a cidade seja uma cidade amiga da criança, para que as nossas crianças andem pelas ruas com segurança. Inclusive, tem ideias aí de outros países que, no meio da cidade, tem lugares, tem pinturas no chão. Quando a criança está passeando normalmente pela cidade com a família, ela já vai meio brincando nas calçadas. E eu acho isso extremamente importante. A nossa cidade ainda é muito voltada para o adulto, mas as crianças são muito importantes também, então a gente tem que cuidar delas. A candidata colocou como a sociedade sendo participativa, dando atenção e estar preparada para receber a criança. Citou também, numa oportunidade, que os pais
podem visitar a escola e brincar com a criança. A sociedade precisa ir ao encontro da criança e eu acredito que mais ainda o pai, a mãe, o avô, a avó, a madrinha, a comadre, os responsáveis devem ter essa interação para contribuir de modo a vir a contribuir com a criança. A presença da família é, na sua opinião, 100% forte? Com certeza. Eu trabalho com as famílias há 10 anos. Eu trabalho com as crianças e com os adolescentes há 10 anos. E eu sei da importância que a família tem na vida de uma criança e de um adolescente. Pode marcar de forma positiva, que é o que a gente almeja, mas também pode deixar marcas destrutivas dentro do núcleo familiar. Com certeza. Isso é real. Por isso que a gente precisa estruturar a prefeitura para que a gente consiga dar suporte para essas famílias atenderem os cuidados reais das nossas crianças. Nós não podemos julgar apenas. Nós temos que dar estrutura para que as situações vão mudando, para que a forma de se relacionar e de conviver em família vá mudando. E é isso que a gente quer fazer. Por isso que a gente criou outros programas também, como o PAI, que é um programa que vai orientar as famílias desde quando o bebê está na barriga da mãe ainda, para mostrar para a família a importância do vínculo, do brincar, do cuidado, da amamentação, das fases de desenvolvimento da criança, como estimular essas fases para que a criança se desenvolva mais. Então, é realmente prioridade para a gente aumentar o vínculo familiar, para que as famílias tenham cada vez mais uma convivência harmoniosa, para justamente evitar esses traumas que muitas vezes acontecem dentro do ambiente familiar. Depois, o adolescente na sociedade já chega arrebentado, torturado. E a culpabilidade, não julgando, mas está no vínculo da família. Muitas vezes. Você, como psicóloga, já presenciou muitos fatos, acredito que amargos, né, nessa convivência, de pais judiando dos seus filhos. Já presenciei muitas situações e a gente trabalha forte em cima disso. Por isso que o meu trabalho sempre foi voltado principalmente para a criança e para o adolescente, e a gente já conseguiu resultados excelentes. Porque eu digo uma coisa para vocês, criança e adolescente precisa de amor. Isso faz uma diferença enorme. Inclusive, assim, muitos adolescentes com quem eu trabalho, a gente tem um carinho de amizade, realmente. Porque não é um atendimento só por atendimento, a gente tem que mostrar o quanto a gente realmente se importa com as pessoas. E é isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar que é possível a gente mudar a realidade que a gente vive se a gente tiver um carinho verdadeiro com o ser humano. Com o ser humano. E não por interesse. Não é porque é o meu trabalho. Eu faço isso com amor, com dedicação. E eu faria, mesmo se não fosse meu trabalho, eu faço, né? Então, não... Já é teu instintivo. Com certeza. Eu acredito realmente que todas as pessoas têm algo bom dentro de si. Todo mundo é bom. O problema é que as coisas que vão acontecendo com a gente ao longo da nossa vida, muitas vezes vai nos distanciando de quem a gente realmente é. Danificando o ser humano. Isso mesmo. E é isso que a gente faz no trabalho com as crianças e adolescentes, principalmente que têm problemas aí na escola, eles estão trazendo alguma coisa para a gente. O que está acontecendo na vida deles. E o que a gente precisa fazer é resgatar aquela verdadeira essência da criança e do adolescente que está ali. Quando ele tem um comportamento difícil, pode acreditar que é porque alguma coisa está acontecendo. Não vem do nada esse comportamento, porque a essência do ser humano é ser bom. Então, se tem alguma agressividade, alguma violência, é porque algo ruim aconteceu e a gente precisa investigar. Então, e por isso que a gente tem no nosso plano de governo aí várias propostas para isso. Candidata, na parte de assistência social, uma das propostas é destinação de recursos mensais para melhoria da habitação de famílias em situação de vulnerabilidade social, como construção de banheiros, reformas em telhados, reformas na parte elétrica, entre outras, com prioridade para famílias com membros ou possuem deficiência ou doença crônica. Como fazer isso aqui em Irati, Rafaela? Qual seria esse valor? A questão do valor a gente não colocou no plano de governo porque a gente realmente precisa estudar o orçamento, né? E, quem sabe, buscar parcerias aí com outras esferas de governo.
Mas isso, para mim, realmente é uma prioridade, porque eu trabalho com a garantia de direitos das pessoas. E uma das coisas básicas que a gente precisa garantir a todos os seres humanos, a todas as famílias, para que elas tenham uma boa base para viver, é a habitação, é uma moradia digna. Então, como eu convivo diariamente há 10 anos com pessoas que não têm banheiro em casa, que não têm água encanada, que estão com a parte da instalação elétrica totalmente precária, com perigo de incêndio, isso, para mim, realmente é algo muito importante. Por isso que a gente pretende avaliar a questão do orçamento da prefeitura, quanto que a gente consegue destinar todo mês, desde o início da nossa gestão, para a melhoria da habitação das pessoas. A gente vê que entra governo, inclusive pensar em fazer um projeto de lei para que isso se torne uma constante, realmente, que não fique só no nosso governo, para que as famílias tenham realmente esse direito garantido. E, principalmente, a gente sabe aí que as famílias que a gente mais atende na parte da habitação são mulheres que criam seus filhos sozinhas, que têm mais dificuldade de trabalhar, porque não tem com quem deixar os filhos, que têm dificuldade de encontrar emprego, porque a gente sabe que muitas vezes a mulher que tem filhos tem mais dificuldade para arranjar emprego, e também porque o orçamento é muito mais curto. Quando tem 2 pessoas na família trabalhando, é possível ir melhorando o lugar que você mora, quem sabe financiar uma casa, mas uma pessoa só trabalhando é muito mais difícil. E esse projeto é para as pessoas que têm deficiência, que têm doença crônica, que precisam de uma habitação melhor. Por exemplo, asma, bronquite. Quantas crianças vão no PA toda semana com crises? Aí você vai avaliar a situação da moradia da criança, você entende por que tantas crises. A gente teria menos ocorrências dessas pessoas no PA se a moradia for melhor, se a higiene for melhor, se o saneamento for melhor. Então, por isso que é tão importante a gente investir na habitação, é uma questão, inclusive, de saúde. E a questão das mulheres, para mim, também é muito importante, porque a gente percebe isso no dia a dia. A demanda de habitação é muito mais para as mulheres que criam seus filhos sozinhas, porque elas têm muito mais dificuldade, elas têm um orçamento muito mais enxuto, muito baixo, né, em relação a mulheres que têm a parceria do marido na questão orçamentária da casa. Rafaela, nós abrimos espaço para a comunidade e para pessoas da sociedade civil organizada enviarem perguntas também aos candidatos. O Marcos Dalegrave, que representa o Fórum de Desenvolvimento Econômico, enviou uma pergunta em vídeo para você. Senhor candidato, tendo em vista todos os últimos prefeitos que passaram, todos os planos foram maravilhosos. E no dia 1º de janeiro, esses planos foram para a gaveta. O seu plano de governo é para ser executado com a ajuda dos outros ou não? Bom, o nosso plano de governo ele foi elaborado dentro do que realmente é possível fazer numa gestão de 4 anos. Então, realmente, a gente não colocou ali coisas que a gente acreditava que não seria possível fazer, porque a gente tem um compromisso com as pessoas. Inclusive, a gente registrou o plano de governo em cartório como um compromisso realmente, um plano totalmente responsável. A gente não quer brincar com a população iratiense, a gente quer trabalhar de forma séria e responsável. Então, tudo que a gente colocou no nosso plano de governo é para ser executado em 4 anos, e a gente acredita que é possível executar. A gente sabe que o futuro é um pouco incerto em relação à economia do nosso país, nesse período pós-pandemia. Mas nós vamos criar estratégias aí e buscar parcerias em outras esferas do governo, com deputados, inclusive, porque tudo que a gente colocou ali foi propostas possíveis de serem executadas. Porque a gente, inclusive, conversou com pessoas que entendem da economia, que entendem a fundo, né, da economia, do orçamento do município, e foi tudo muito bem elaborado, muito bem pensado. Cara a cara com a política.
Candidata, como que foi montada a sua base de governo? Bom, a nossa base de governo, houve bastante diálogo com vários partidos, né? E, ao final, a gente decidiu coligar apenas com o PSB, Partido Socialista Brasileiro, PDT e PSB. E formando a coligação Irati Pode Mais. Nós também decidimos escolher o nosso vice, que é o Alceu Iristiuk, que é um agricultor. A gente queria formar essa ponte com o interior, mostrar o quanto a gente realmente valoriza o nosso povo do interior, nossa gente do interior, essas pessoas simples, humildes, mas que trazem o alimento para a nossa mesa e que representam boa parte da nossa população e boa parte da economia do município. Então, foi uma escolha muito discutida, e ele também é sindicato dos trabalhadores rurais há 10 anos, ele já trabalhou na Cressol, então ele conhece muito bem o interior do nosso município, conhece muito bem as famílias dos agricultores, e principalmente os agricultores familiares, né, que são a parte da agricultura que precisa de uma maior estrutura da prefeitura para conseguir trabalhar melhor. E é essa estrutura que a gente pretende dar para os nossos agricultores. Por isso que a gente escolheu um vice-agricultor que conhece os problemas reais dos nossos agricultores e que tem muito a acrescentar com a sua trajetória de vida, com a sua experiência, com os diversos cursos que ele fez para realmente contribuir como presidente do sindicato, buscando a garantia de direitos dos nossos agricultores, e também sua experiência como vereador, uma pessoa que esteve ali durante 4 anos envolvida na prefeitura, criando projetos de lei, inclusive participou da criação do projeto de lei Porteira Dentro, que é um projeto extremamente importante, que precisa ser efetivado com mais urgência, assim, para que os nossos agricultores consigam escoar sua safra, né? Então, a nossa base de governo foi discutida e decidimos coligar apenas esses 2 partidos. Do nosso lado, a gente tem alguns deputados federais, estaduais, que estão aí também nos apoiando. Um agora está concorrendo para prefeito de Curitiba, né, que é o Goura, o Gustavo Fruit, o Aliel Machado, e além de outros deputados de outros partidos que me conhecem, que já manifestaram apoio à nossa candidatura. Então, a nossa base está bem consistente. Candidata, com a indicação do seu vice, que disputaria uma cadeira de vereador, você acredita que isso possa ter, em algum momento, fragilizado o partido? Olha, eu acredito que não. Nosso partido está forte de candidatos a vereadores. Inclusive, a gente está bem confiante, estamos bem confiantes de que vamos eleger alguns. Nós temos aí um vereador eleito já, que é o Rony Surik, e outros vereadores, outros candidatos aí que a gente acredita que vão se eleger. Os vereadores estão trabalhando com muita disposição, realmente. A gente está vendo um trabalho ativo de todos eles. E são pessoas que, muitos são novos na política, estão se candidatando pela primeira vez, mas com ideias excelentes, propostas excelentes, projetos que eles querem colocar em ação, pessoas que também conhecem o nosso município, conhecem os problemas da nossa cidade e pessoas capacitadas, com muitas ideias boas para Irati. Temos aí pessoas muito conhecidas e que nunca entraram na política e agora estão entrando, e eu acho que vão conquistar muitos votos, porque são pessoas que benquistas na sociedade. Rafaela, você é a única candidata a prefeita em Irati, né? Como você avalia isso? Qual a importância da mulher na política? Olha, eu avalio isso com muita alegria, né? Porque realmente foi uma emoção para mim, no dia da convenção, ser colocada como a candidata a prefeita de Irati. Porque é um espaço que a gente ainda precisa de mais representação da mulher na política. A política ainda é um ambiente muito masculino. Nós temos realmente dificuldade, muitas vezes, de entrar na política. Não é um ambiente muito favorável às mulheres. E
eu acredito que a gente tem que realmente ocupar esse espaço que já é garantido para nós, e nós temos muito a contribuir, porque nós vivenciamos coisas que os homens não vivenciam, nós temos ideias diferentes, também estamos aí conquistando cada vez mais espaço. Por exemplo, hoje no nosso país, as mulheres têm mais formação superior do que os homens. Então, tem muito mais mulheres com graduação do que os homens. Isso é uma conquista que realmente mostra o quanto a nossa sociedade tem mudado, porque era muito mais difícil para uma mulher estudar há alguns anos atrás. E hoje não. Hoje todos os pais incentivam suas filhas a estudarem. Todos os pais incentivam as suas filhas a terem independência financeira, algo que na época da minha mãe era diferente. A mulher era muito mais reservada ao âmbito familiar e doméstico. Então, isso é extremamente importante, e eu acredito que nós, mulheres, só temos a contribuir com a sociedade e com a política, porque realmente estamos capacitadas para isso. Cada vez mais mulheres atuantes em todas as áreas, na área de economia, administrando empresas, na área da saúde, como médicas, enfermeiras. Então, fora a área da educação, que é totalmente dominada praticamente pelas mulheres, nós temos muito mais professoras do que professores. E isso vem acontecendo em todas as áreas, né? E eu acho que na política a gente ainda precisa melhorar isso, principalmente na nossa cidade. Há 20 anos nós não temos uma vereadora sequer na Câmara de Vereadores. Então, mas esse ano eu estou confiante, porque eu estou vendo muitas candidatas excelentes para vereadoras. E seria um sonho que a gente elegesse pelo menos 5 e tivéssemos uma Câmara de 5 homens e 5 mulheres e uma mulher para prefeita, que está na hora de eleger a primeira prefeita. Rafaela, você falou que é difícil, né, a mulher entrar na política, né? Esse meio é muito masculino ainda. Como que foi para você entrar na política? Como que você ingressou aí nesse ramo? Olha, eu sempre fui envolvida politicamente, mas nunca dentro da política partidária. Mas eu estou aí há 10 anos trabalhando com os direitos das pessoas. Então, a minha luta sempre foi por políticas públicas de qualidade. E a gente sempre esteve aí cobrando, participando de conselhos, participando de manifestações, para que o poder público agisse em certas demandas da sociedade que ainda precisam ser vistas e que muitas vezes são esquecidas. Então, eu sempre estive envolvida politicamente. Agora, a participação partidária mesmo começou esse ano. Eu recebi um convite do partido, eu estava começando a discutir mais politicamente, de realmente entrar na política partidária, e, de repente, recebi um convite de um partido que eu tinha afinidade, e resolvi me filiar. E aí depois eu recebi o convite para ser a candidata a prefeita de Irati. E, para mim, foi uma decisão que, a princípio, é claro, não decidi na hora, é uma decisão que exige muita responsabilidade, mas, avaliando, a gente percebeu que seria realmente algo que vai de encontro ao que eu quero, que é garantir os direitos das pessoas. Eu quero trabalhar pelas pessoas, eu quero trabalhar para que as pessoas tenham seus direitos garantidos, tenham uma vida digna. Então, a princípio, eu fiquei um pouco apreensiva. Mas eu sempre tive coragem. Isso foi o que todo mundo sempre me falou. Você tem muita coragem. Porque eu sempre enfrentei todos os lugares, eu sempre estive conversando em todos os ambientes, eu nunca me intimidei diante de nenhuma situação. Mesmo quando um homem ergue a voz para mim, eu ergo mais alto. Porque muitos querem calar a nossa voz, não deixam a gente falar, e isso eu vivo diariamente agora como candidata a prefeita. Muitos homens querem se impor e falar mais alto do que eu e não me deixar falar. Mas eu me imponho mais ainda e eu falo. E não é fácil, porque muitos acham que mulheres são coitadinhas e que não vão dar conta. Por isso que a gente precisa se impor, e precisa muita coragem para isso. E eu acredito que eu tenho feito isso muito bem. Em todos os lugares que eu tenho ido, eu tenho conseguido mostrar o quanto as mulheres devem ser respeitadas e valorizadas e ouvidas, porque muitas vezes não deixam nem a gente falar.
Mas eu não tenho esse problema porque eu sempre impus o que eu penso, o que eu acredito, e eu sempre tive coragem de defender esses ideais que fazem parte da minha vida, e os meus princípios, os meus valores. Então, realmente é difícil. É difícil, mas a gente precisa ter coragem e mostrar ao que a gente veio. E a gente veio para construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, e as mulheres estão muito aptas para isso, porque mulheres gostam de cuidar do próximo, mulheres gostam de ajudar a sua comunidade, e é isso que a gente vai fazer. É isso que eu vou fazer como mulher. Eu realmente quero ajudar a minha comunidade, ajudar Irati, cuidar de Irati, cuidar de setores da sociedade que muitas vezes são esquecidos, mas que nós, mulheres, olhamos com muito carinho. Coragem e bons aliados. Rafaela, antes das convenções esperava-se que o PDT lançasse o ex-prefeito Odilon Burgatti como candidato. Porém, não aconteceu. Foi ele quem indicou o seu nome? A indicação do meu nome não foi do Odilon, foi de outra pessoa. De outra pessoa, não. Foi conversado no partido sobre possíveis nomes, e o meu nome foi colocado para discussão, e a diretoria do partido, de maneira unânime, decidiu que seria a melhor indicação, né, e foi construída coletivamente dentro do partido. Não partiu de uma pessoa só, foram várias pessoas ali que conversaram, né, o diretório, a direção do partido ali, a executiva, analisaram outras pessoas também, mas analisando a minha trajetória de vida, a minha história, a minha capacidade profissional, eles decidiram e votaram no meu nome, e foi de forma unânime. Ainda sobre o ex-prefeito. Você acredita, Rafaela, que por se tratar de um ex-prefeito, as pessoas podem continuar relacionando vocês dois na forma, na maneira do teu proceder, se eleita for como prefeita, na sua administração? O Odilon, ele me apoia como natural, né? O Odilon me apoia, é natural isso, porque ele é do meu partido. Mas eu sou a candidata agora. E quem me conhece sabe que eu tenho princípios, tenho os meus valores, e eu tenho um conhecimento diferente do ex-prefeito. Eu conheço partes da cidade que ele não conhecia. Eu conheço problemas da cidade que ele não conhecia. E eu vou ter a minha forma de governar, o olhar da mulher para a nossa cidade, que é bem diferente. Então, realmente, ele me apoia, como é natural, por ser do meu partido, mas a prefeita serei eu. E ele, inclusive, não terá nenhum cargo na prefeitura, isso já está claro, já deixei claro e deixo mais claro agora. Ele tem o emprego dele no Ministério do Trabalho, possivelmente ainda talvez ele mude para Curitiba, porque ele está trabalhando com o desembargador de Curitiba. Por enquanto, na pandemia, continua em Irati, mas deixo claro que a pessoa que vai governar Irati sou eu. A prefeita serei eu. E o Odilon será coordenada? Não. Com certeza não. Tanto que o plano de governo fui eu que construí com a ajuda de alguns amigos e teve pouca participação do ex-prefeito Odilon. Pouquíssima participação. Ele praticamente não participou. Em apenas algumas áreas que ele deu algumas sugestões, e eu nem estou lembrada agora qual área, mas quem participou ativamente da construção do plano de governo fui eu, e o Odilon, inclusive, está se mantendo bem afastado da minha campanha, não tem participado muito e nem pretende se envolver. Nem pretende se envolver. Ele quer continuar com o trabalho dele, com o emprego dele, e eu vou fazer a minha parte, a minha história como prefeita de Irati, para que a nossa cidade seja uma cidade cada vez melhor, com um olhar cada vez mais humano e um olhar, dessa vez, da mulher. Rafaela, dando sequência a essa pergunta da Tânia, você acredita que alguns desgastes que o Odilon teve com o prefeito lá na época dele possam contaminar a tua candidatura agora por ser do PDT? Olha, não é isso que eu tenho sentido nas ruas. Eu tenho feito a minha campanha de bairro em bairro, de comunidade em comunidade, e a gente tem sido muito bem recebido. Quem me conhece sabe do meu trabalho, sabe do quanto eu sou uma pessoa livre
para trabalhar, eu sempre prezei pela liberdade, e não é agora que eu iria deixar isso de lado. Inclusive, como funcionária pública, sempre foi uma das minhas lutas, é essa liberdade para a gente trabalhar. E isso vai continuar existindo. Então, a gente sabe que todo governo tem acertos e tem erros. E a gente tem que, como pessoas inteligentes, ver o que a pessoa acertou e imitar. Ver o que a pessoa errou e fazer diferente. E é isso que a gente vai fazer. E não só em relação ao Odilon, não só em relação ao ex-prefeito, que é do meu partido, mas em relação a outros prefeitos que Irati já teve e que também erraram, e que também falharam. A gente precisa olhar para essas falhas e mostrar que dá para fazer diferente. Administrar o dinheiro da prefeitura com mais transparência, com mais participação das pessoas, de forma mais democrática, vendo realmente quais são as necessidades reais das pessoas, sem desperdício de dinheiro. E, claro, todo governo vai ter suas falhas. Mas a gente precisa olhar para essas falhas e mostrar que pode ser diferente. Com ideias novas, com discussão com parte da sociedade que entende daquela área. Por exemplo, os agricultores. Vamos discutir com os agricultores o que a gente pode melhorar na agricultura familiar. Quem mais do que eles sabem o que está acontecendo, as dificuldades que eles têm. Vamos discutir como melhorar as estradas rurais. Então, tudo isso é muito importante. E, claro, a gente sabe que teve dificuldades, mas também teve muitas coisas boas. O problema das enchentes em Irati, por exemplo, começou a ser resolvido, né? Foi resolvido em grande parte na gestão dele, com a dragagem do rio, a questão dos uniformes escolares, que foi algo que agradou muitas famílias em Irati, a questão da dívida que foi paga aos funcionários, que todos os prefeitos enrolaram e o Odilon pagou. Então, a gente precisa avaliar todas as gestões. Tem os erros e tem os acertos, mas eu acredito que a população iratiense percebeu que a candidata agora sou eu e estou sendo muito bem recebida em todos os lugares e agradeço, inclusive, o carinho de todos. Candidata, o que o apoio do governo significa numa campanha e na administração? Olha, eu acredito que na campanha, realmente a questão partidária é importante. A gente mostrar a força das coligações e tudo mais. Mas, a partir do momento que você é eleito, a gente tem que trabalhar de forma pela cidade, pelo Estado. Então, essa questão partidária tem que ficar de lado. Eu acredito que o governador ele foi eleito para trabalhar pelo Paraná. Irati faz parte do Paraná. E eu acho que ele não vai deixar a nossa cidade de lado se alguém do partido dele não for eleito na cidade. Então, assim que a gente for eleito, nós vamos estreitar as relações, conversar, mostrar a demanda de Irati, o que nós precisamos investir na nossa cidade. Inclusive, eu tenho conversado muito com os agricultores sobre a patrulha rural, que é da Ancespar, que é do governo do Estado. Eu quero levar essa discussão para o governador, para a gente ampliar essa parceria, esse projeto da Patrulha Rural da Ancespar, que é muito importante, porque, afinal de contas, o que os nossos agricultores produzem aqui em Irati não fica só em Irati. Vai para o Estado, vai para o país, vai até para fora do país. Então, a gente precisa que o governo do Estado também olhe para a nossa cidade. Em todos os âmbitos. Como eu falei, esse projeto que a gente tem do SER, o Centro Especializado em Reabilitação, é da atenção secundária. A gente precisa que o governo do Estado faça uma parceria com o município para que fique menos oneroso para o município, porque a atenção secundária faz parte da atenção em saúde do Estado. Assim como a gente pretende aí levar discussões em relação a outras áreas, na questão da educação, da saúde, da questão do emprego na nossa cidade, levar essa demanda para o governador, mostrar o quanto a nossa cidade está necessitando disso. E eu acho que, quando você é eleito, você não pode ficar preso à questão partidária. Você tem que trabalhar pelo povo. Então, assim como a Câmara de Vereadores, né? Mesmo a gente tendo ali
poucos eleitos da nossa coligação, a gente vai ter que dialogar com todos os vereadores, vamos dialogar com deputados, dialogar com o governador, para que a nossa cidade ganhe. Isso, depois de eleita, a questão partidária tem que ficar de lado, porque, afinal de contas, todos somos candidatos porque queremos melhorar a situação da nossa população iratiense, da população paranaense e do Brasil. Então, a questão partidária, a partir de eleito, tem que ficar de lado. Rafaela, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Irati, o Elias Mansur, ele enviou um vídeo com uma pergunta aos candidatos. Vamos assistir. Senhores candidatos, eu sou Elias Mansur, presidente atual da Associação Comercial. Nós congregamos 540 empresas, mais de 10 mil colaboradores. E a minha preocupação sobre a candidatura dos senhores é como os senhores pretendem gerenciar o município de Irati. Nós tentamos, através da audiência que fizemos com os senhores, para que cedemos um esboço daquilo que entendemos que Irati precisa. Agora, a preocupação é qual o preparo que os senhores tiveram ou fizeram para assumir uma empresa do tamanho do porte da Prefeitura Municipal de Irati, contando com mais de 1.200 funcionários. Essa é a minha preocupação. Gostaria muito de ouvi-los sobre a forma que vocês têm para administrar o município de Irati. Muito obrigado. Muito bem, essa pergunta é excelente porque eu sou funcionária pública. Então, eu entendo bem o que é estar na base, o que é estar na ponta do serviço público, que é onde realmente a prefeitura acontece. Nós precisamos entender que a prefeitura não é o prédio do centro. A prefeitura é o posto de saúde, é a escola, é o CEMEI, é o CRAS. São todos os lugares onde tem um funcionário público atendendo a população. É o pátio de máquinas, é a agência do trabalhador. Então, nós precisamos trabalhar com os funcionários públicos. E é isso que a gente vai fazer. Um amplo diálogo com os funcionários, porque são eles que estão na ponta dos serviços. São eles que estão lá atendendo a população de Irati. Lá no postinho de saúde, lá no interior, fazendo a rua, fazendo a estrada, lá na escola, atendendo os nossos filhos com tanto carinho. Meus filhos estudam na escola pública e a escola pública hoje, eu não trocaria meu filho da escola pública, porque eles são atendidos com muito carinho, a gente deixa eles lá com muita confiança, então, com muita segurança, né? Então, para administrar a prefeitura, a gente precisa realmente valorizar as pessoas que atendem a população iratiense, que são os funcionários públicos. A gente precisa dialogar com eles. Não é só a valorização financeira, é a valorização de ouvir o que eles têm a dizer. É ouvir o que pode melhorar no ambiente de trabalho para eles, o que eles acham sobre a aplicação dos recursos que vêm para a secretaria deles. Será que os recursos estão sendo bem aplicados ou poderiam ser aplicados em outras coisas que teriam mais proveito para eles? Então, esse diálogo a gente precisa ter com os funcionários. E realmente não é fácil, são 1.200 funcionários, mais eu acho até. Então, trabalhar junto com os funcionários é extremamente importante. Por isso que a gente vai avaliar bem, a partir de eleita, os secretários, quem vai comandar cada secretaria, porque tem que ter competência, com certeza, e vai ser esse um dos critérios, competência técnica. Não tem a gente não tem aí nenhuma aliança política para indicar secretário, nada desse jogo político. A avaliação vai ser depois de eleita, de pessoas realmente competentes, pessoas que entendam de cada secretaria, porque eu acho que uma coisa que desmotiva muitos funcionários é colocar uma pessoa para comandar que não entenda nada da área. Uma pessoa que, em vez de ajudar o trabalho, vai atrapalhar o trabalho. Então, e além disso, pessoas humanas, pessoas que realmente olhem para os funcionários,
valorizem o que eles têm a dizer, escutem as ideias deles, e eu mesma pretendo fazer isso. Eu mesma pretendo fazer reuniões periódicas com os funcionários, ver as ideias que eles têm para trazer para melhorar a nossa cidade. Eu acredito que muitos querem essa oportunidade, porque, afinal de contas, eles também são peritos nas áreas deles. Eles também são técnicos nas áreas deles. Os técnicos na saúde podem nos dizer o que a gente pode melhorar na saúde, o que está precisando, que materiais a gente precisa comprar. Os técnicos lá, os peritos, os funcionários lá do pátio de máquinas, que sabem como fazer um bueiro, como fazer uma estrada, como fazer uma ponte, eles também sabem dizer para nós como que pode melhorar. Então, eu acho que para administrar uma empresa, que é a prefeitura, a gente precisa realmente olhar para os funcionários, que são as pessoas que entendem também das áreas que atuam e que vão colaborar muito para que a prefeitura cada vez mais atenda as pessoas com dignidade, com humanidade e com respeito. Cara a cara com a política. O município tem cerca de 4.000 propriedades, com aproximadamente 16.000 habitantes fora da zona urbana. Como atender toda esta área? O que precisa ser feito? Como conseguir recursos para isso? Bom, a questão rural para nós é muito importante, a parte do interior do município, da agricultura. Por isso que o nosso vice é o seu Irissiuk, que é do interior, que é do Pirapó. É agricultor familiar e é presidente do sindicato. Então, a gente realmente vai dar atenção para o interior do município, em todas as áreas, principalmente na questão das estradas rurais, que a gente entende a importância disso. Então, por isso que eu falei aí da questão da conversa com o governador, inclusive. Nós sabemos que essa patrulha rural da Ancespar ajuda muito o município, e a gente pode buscar aí parcerias para ajudar mais. Outra coisa, a gente pretende adquirir britadores, mais britadores, para trabalhar com as cascalheiras, para que não precise. Eu acredito que no município hoje tem 1 ou 2 britadores apenas e precisa ficar deslocando ele para vários lugares, né? E se a gente adquirir mais britadores, esses britadores vão poder ficar em lugares estratégicos da cidade, trabalhando de maneira direta, né? Sem precisar ficar deslocando, né? E a questão de adquirir mais maquinários próprios, né? Então, patrolas, caminhões ali, mais maquinários próprios da prefeitura, para que a gente evite terceirizar tanto, porque a terceirização sai muito cara. Por isso que a gente também pretende aí, assumindo a prefeitura, fazer um planejamento para fazer um concurso público, contratar mais profissionais para o pátio de máquinas e para agricultura, para a Secretaria de Agricultura. A gente até já tem aí um lugar novo que a gente quer instalar, a Secretaria de Agricultura, que vai ficar mais próximo do sindicato, para que as pessoas que vêm do interior não precisem se deslocar para vários lugares. Então, a gente quer otimizar os espaços para que o agricultor venha do interior e resolva tudo num lugar só, para que ele não precise ficar, vai no sindicato, vai na prefeitura, vai em outro lugar. Isso toma muito tempo do agricultor. E a questão também que a gente pretende adquirir uma retroescavadeira hidráulica, que vai ajudar os proprietários aí do interior a resolver, a fazer serviços internos na propriedade, para estar colaborando realmente com os pequenos agricultores, né, que têm mais dificuldade para pagar esses serviços, porque saem caro. Outra coisa que a gente pretende fazer aí pelas pessoas da agricultura familiar é contratar um técnico para fazer a análise do solo, para observar, para avaliar qual que é o melhor
calcário para aquela propriedade. E a prefeitura vai entrar também com o transporte do calcário, porque nós temos aí 2 caminhões que é da agricultura. Então, a prefeitura vai pegar esses caminhões e vai fazer o transporte do calcário para os agricultores, que vai sair muito mais barato. Os agricultores vão pagar o calcário e vão comprar o calcário correto, porque essa análise é extremamente importante, porque colocando o calcário correto vai ser feito, vai produzir muito mais a terra do pequeno agricultor. Então, tudo isso são estratégias que a gente vem elaborando para ajudar realmente o nosso interior, para que eles possam... E, assim, nós sabemos que ajudando o interior de Irati, a gente está ajudando a cidade inteira, né? Porque eles também pagam impostos. E quanto mais eles produzem, mais impostos eles pagam. E esses impostos vão para a prefeitura trabalhar em toda a cidade. Então, a questão de cuidar do nosso interior é extremamente importante. Quanto ao turismo, candidata, o turismo em Irati continua sendo pouco explorado, mas o município tem muitas belezas naturais, pontos turísticos que devem ser ressaltados e carregam a história da cidade. Como incentivar, candidata, mais esse setor do turismo? Bom, a questão do turismo também é algo que a gente deu bastante importância no nosso plano de governo, porque realmente Irati tem belezas incríveis, como a Cachoeira do Itapará, as cachoeiras do Pinho de Baixo, né? A própria cachoeira que fica aqui no centro da cidade, né? Que a gente sempre frequenta com a minha família, todas as cachoeiras. E realmente o turismo em Irati tem aumentado, o turismo da natureza, o turismo de aventura, tem vindo pessoas também de fora de Irati aí para praticar esses esportes de aventura, rapel, na Cachoeira do Pinho, que a gente tem visto. Então, isso é bem importante da gente dar uma atenção, de incentivar esse turismo em Irati. A gente colocou no plano de governo de melhorar as rotas de turismo. A gente pretende terminar o asfalto lá do Pinho, que não chegou até o Pinho de Baixo, terminar, porque lá nós temos 2 cachoeiras, nós temos a questão ali do vinho, que é produzido, das uvas, a questão da gastronomia italiana, a Casa da Nona ali. Então, tudo isso é bem importante a gente cuidar. E, inclusive, eu estive na Cachoeira do Itapará agora, faz umas 2 semanas, e tinha 3 carros de Curitiba acampando lá na Cachoeira do Itapará. E achei isso muito legal, assim, porque eu já fui para a cachoeira várias vezes e agora realmente tem vindo mais pessoas de fora. Também estive numa pousada que fica ali no Rio do Coro e só tinha gente de fora do Irati, tinha gente de todos os lugares da cidade, porque é uma pousada muito bonita, uma pousada da área rural ali, e que tem atraído muitas pessoas de fora de Irati. E a gente precisa, enquanto prefeitura, contribuir no que for possível para isso, né? Nós colocamos no nosso plano de governo que a gente quer criar um guia turístico para Irati, com um ônibus, para as pessoas se cadastrarem previamente e irem conhecer as belezas naturais de Irati. Porque muitas pessoas não sabem onde fica, não conseguem ir. Então, a gente pretende ir em alguns finais de semana, principalmente do verão, quem sabe todos, que nem essa trilha noturna que tem, por exemplo, aqui na Flona de Irati, né? Que as pessoas se cadastram e vão fazer a trilha, e é algo que movimentou muito a cidade. Uma ideia simples, que fez com que muitas pessoas frequentassem a Flona. Né? A Flona estava ali há muito tempo já, as pessoas praticamente não iam, e essa trilha noturna que foi feita movimentou Irati. E a gente quer fazer isso com as cachoeiras, fazer uma rota aí com a prefeitura mesmo, com o guia turístico da prefeitura e um ônibus da prefeitura, que as pessoas se cadastram previamente e vão conhecer as belezas de Irati. Aí, da próxima vez, quem sabe, já conseguem ir sozinha, porque já vão saber onde ficam as cachoeiras, onde ficam os pontos turísticos da cidade. Rafaela, falamos em administração e economia. O município, por lei, tem despesas fixas, 15% para a saúde, 25% para a educação, mais 47% a 48% de folha de pagamento, algo próximo a isso. Como administrar um município aí com os 8% que sobra desse restante? Como colocar o plano de governo em ação com tão pouco dinheiro? Bom, acredito que a gente precisa
olhar para todos os setores, ver aonde que está indo o investimento, como eu falei, né? Por exemplo, na educação. A gente esteve conversando aí com muitos professores que colocaram que talvez poderia investir o dinheiro de outra forma. Bom, a gente chegando na prefeitura, né, assumindo lá o cargo de prefeita, nós vamos avaliar como estão os gastos em cada setor. Os gastos na saúde, os gastos na educação, os gastos com o funcionalismo público, realmente ver como é que está o orçamento. E, quem sabe, realocar recursos, buscar convênios com o Estado, com o governo federal também, para fazer esses projetos aí que a gente colocou no nosso plano de governo, para executar os projetos que nós colocamos no plano de governo. Então, a questão da saúde, por exemplo, a gente pretende investir mais até do que 15%, porque Irati está precária na parte de saúde. Eu tenho conversado com muitas pessoas aí que estão esperando uma consulta especializada, esperando um exame, esperando uma cirurgia, que estão sofrendo e que ficam indo no PA para tomar medicação, muitas vezes, que não é o que resolve o problema. Então, se a gente conseguir aí investir mais na saúde, inclusive estamos estudando aí, vamos estudar bem quando a gente chegar lá na prefeitura e ver a situação orçamentária mesmo. Mas buscar parcerias também com o Estado, com o governo, com os deputados, para buscar um recurso para tirar essas pessoas da fila de espera na saúde, principalmente. A gente quer fazer um mutirão aí de consultas, de exames e de cirurgia para as pessoas que estão esperando há muito tempo e que não estão conseguindo fazer. Isso, para mim, é algo extremamente importante. A saúde é prioridade, porque a pessoa não pode esperar. Quando ela está com problema de saúde, não é questão de esperar 1 ano, 2 anos. Ela precisa do exame o quanto antes, ela precisa da cirurgia o quanto antes. E a gente precisa avaliar de forma ampla todas as questões, né? Então, essa questão orçamentária, aí, realmente, a gente precisa ver como que estão os gastos de cada secretaria da prefeitura, né, da saúde, da educação, da assistência social, do pátio de máquinas, enfim, para que a gente veja o que a gente consegue realocar ali de recursos, se tem algum lugar ali que não seria tão necessário tá gastando aquele dinheiro, e aí ver a melhor forma de investir. A princípio, principalmente, na questão da saúde, para a gente tirar essas pessoas da fila de espera. E que, se for preciso, a gente buscar parcerias com outras esferas de governo, com deputados, para conseguir esse recurso, a gente vai fazer. Completando só, a gente percebe que aumentar a arrecadação do município seria um fator importante. Mas, para não onerar IPTU, por exemplo, e outras taxas, adotar uma campanha dos moldes da campanha Nota Paraná seria uma ação que pudesse dar resultado? Eu acredito que sim. Inclusive, uma campanha como essa foi feita, né, numa gestão anterior, que era a questão das notas e do álbum de figurinhas com prêmios que Irati dava, e que realmente fazia com que as pessoas comprassem mais na nossa cidade, não fosse para fora, né? E também pedissem a nota, o que faz com que o imposto venha corretamente para o município, né? Então, isso é bem importante. Eu acho que é bem interessante a gente fazer algo como a Nota Paraná aqui no nosso município, até para estimular as pessoas a comprarem mais em Irati. Muitas famílias, às vezes, vão para outros municípios aqui ao redor para comprar, né? Ponta Grossa, Curitiba, e é importante a gente estimular que as pessoas, né, movimentem o dinheiro dentro da cidade. Candidata, sabemos que o CAPS, que é o Caixa de Previdência dos Funcionários Municipais, é um ônus pesado nas contas da prefeitura, o que influencia no Caixa. Como gestor, né, se eleita, o que vai fazer para administrá-lo? Olha, eu acredito que o CAPS é um compromisso que a prefeitura não pode falhar, porque é um direito dos funcionários, deve ser pago em dia, e atrasar só gera mais ônus para a prefeitura, porque aí vai ter que pagar com juros. Então, na minha gestão, a gente vai pagar o CAPS em dia, para que não gere mais ônus para a prefeitura no futuro, tendo que pagar com juros. Porque aí o CAPS não perde, mas a prefeitura perde.
porque quem vai pagar essa conta são nós, os moradores de Irati. Então, pagar em dia o CAPES é extremamente importante. A presidente do Rotary Clube de Irati, Maridi Abib, também envia uma pergunta sobre educação, Rafaela. Vamos conferir o vídeo. Meu nome é Maridi Grezer Abib, estou presidente do Rotary Clube Irati, gestão 2020-2021. Gostaria de fazer uma pergunta aos candidatos. O Brasil apresenta muitas dificuldades no setor educacional, tais como falta de vagas em creche, falta de infraestrutura, dificuldades e diferenças sociais, evasão escolar, e tudo isso foi agravado com essa pandemia, que deixou nossos alunos quase um ano inteiro fora de sala de aula, não tendo aulas presenciais. A minha pergunta é a seguinte: quais são as ações em seu plano de governo para a melhoria desses problemas e da educação de uma forma geral? Bom, realmente a questão da pandemia aí vai deixar várias consequências para nós no futuro, tanto na parte da economia, como da saúde física e mental das pessoas, e na educação. Eu tenho filhos em casa e eu sei que realmente as consequências serão graves. Está muito difícil o ensino em casa e nós vamos ter que tomar algumas medidas para ajudar a recuperar aí esse ano com as nossas crianças, principalmente no ensino básico, que é o que compete ao município. Então, nós temos aí uma proposta para a educação, pensando na dificuldade das nossas famílias para o próximo ano, que é a questão de continuar com os uniformes escolares, mas ainda incluir o kit escolar. Nós vamos comprar para todos os alunos do município um kit com cadernos, lápis de cor, lápis, borracha e caneta, para todos os alunos do município, para ajudar as famílias que vão estar com dificuldades nesse período pós-pandemia. Outra questão que a gente quer executar ao longo aí dos próximos anos, que eu espero que seja o quanto antes, é a questão de um centro psicoeducacional. Nós sabemos que Irati tem muitas crianças com problemas de aprendizagem por diversos fatores. Eu trabalho com isso no dia a dia, eu sei o que as famílias e os professores passam. Então, a gente quer criar um centro psicoeducacional para atender essa demanda, que é a diagnosticar quais são as dificuldades da criança, mas o diagnóstico pelo diagnóstico não resolve nada. A gente precisa criar estratégias para atender essas crianças, esses pais e os professores, dando um suporte para todos, para que as nossas crianças consigam superar essas dificuldades, consigam superar esses problemas de aprendizagem que vão reverberar na vida delas por muito tempo, se não forem tratadas precocemente. Então, a educação realmente é uma prioridade e, como eu falei, no meu governo, a gente realmente vai fazer valer o pacto pela primeira infância, o pacto pela infância como um todo. A primeira infância é até ali os 6 anos de idade, mais ou menos, mas a gente tem que cuidar da infância como um todo. E eu, como psicóloga, sei muito bem a importância disso, porque é a infância que forma a base da nossa personalidade. Então, se a gente consegue cuidar bem das nossas crianças que estão ali na escola, nesses períodos iniciais até o 5º ano, a gente vai ter um futuro muito mais promissor com os nossos jovens, com as nossas crianças. Então, vamos criar esse centro, vamos dar valorização para os funcionários, para os profissionais da educação, os professores, ouvir o que eles têm a dizer. Como eu falei, eu quero fazer um governo democrático. Eu quero que os professores me ajudem a decidir como investir o orçamento da prefeitura. Quais são as melhores estratégias? Se a gente pode, quem sabe, cortar de um lado, colocar em outro, que talvez seria mais importante para eles, que é o que a gente vem conversando já com alguns professores. Então, acho que, na parte da educação, a questão também da capacitação profissional dos professores, a gente tem aí, a gente quer fazer um incentivo para capacitação, professores que querem fazer pós-graduação, que querem aprender novas técnicas, como a gente colocou no nosso plano de governo, usar técnicas inovadoras, muitas vezes, porque a gente vem aí
com tantos pesquisadores aí desenvolvendo novas técnicas, novas metodologias de ensino, e a gente pode utilizar isso no ensino básico do nosso município. Por exemplo, uma área que muitas crianças têm dificuldade é matemática. Então, a gente precisa criar estratégias inovadoras para trabalhar a matemática com as nossas crianças, para que elas entendam de uma forma mais fácil. E nós temos tecnologias inovadoras, mas não são aplicadas no setor público, na educação pública. E é isso que a gente vai buscar fazer. Candidata, como você vê Irati pós-pandemia? Olha, a gente percebe, né, no dia a dia que a questão da saúde mental das pessoas está bem complicada. Mexeu muito. Sim. Então, até eu tenho encontrado muitas pessoas que participavam das atividades que a gente fazia aí de convivência no município, idosos, adolescentes, e eles me relatam, olha, eu não peguei o vírus, mas peguei uma depressão. E isso é real, gente, a depressão é real. Então, a gente trabalhava forte com essas pessoas para tirar elas, né, dessa situação tão difícil, que é uma doença mental, depressão, ansiedade, que é algo que vem aumentando muito em todos os lugares. E o índice de ideação suicida, de suicídio, vem aumentando. A região sul do Brasil é a região que mais tem suicídio. Então, a gente vai precisar trabalhar com a saúde mental das pessoas. Por isso que a gente quer investir em atividades de convivência, atividades de esporte, de lazer. Essa própria questão que eu coloquei anteriormente, da rota turística, da prefeitura levar as famílias iratienses para conhecer o turismo, não é só do turismo. Isso vai proporcionar bem-estar, vai proporcionar saúde mental para as famílias. Eu acredito que nós temos que cuidar das nossas crianças e adolescentes aí para que eles convivam mais com a natureza, principalmente as crianças da cidade. A natureza faz muito bem para as pessoas. Então, assim, a questão da pandemia realmente é algo que a gente vai ter que avaliar em todos os setores, na saúde, na educação, quais foram as perdas aí educacionais das nossas crianças, principalmente, que é o que compete ao município, né? A questão dos adolescentes é o Estado que vai ter que avaliar. Mas, no que o município puder ajudar, nós vamos ajudar também. Mas a questão da educação, a gente vai ter que ver se, quem sabe, consegue fazer um contraturno escolar. Na questão da economia, a gente colocou que a gente pretende fazer aí um parcelamento para as empresas que tiverem com dificuldade de pagar, né, os impostos, ISS, até as famílias também que tiverem com dificuldade de pagar o IPTU. A gente não vai aumentar o IPTU do ano que vem, a gente vai parcelar em 10 vezes para as pessoas que sentirem necessidade desse parcelamento. Tudo isso para ajudar nesse período pós-pandemia, que nós sabemos que vai ser, se Deus quiser, ano que vem estaremos num período pós-pandemia, né, que é o que todos nós esperamos, que no ano que vem as coisas comecem a voltar ao normal. Então, nós temos estratégias aí para a saúde, para a economia e para a educação no período pós-pandemia. Rafaela, oferecer um atendimento humanizado é tão essencial quanto investir em tecnologia e sistemas de gestão. Por meio dele é possível proporcionar uma melhor forma de cuidado e alcançar mais resultados perante a população iratiense. Como buscar esta humanização no atendimento dos funcionários da Prefeitura de Irati? Bom, eu acredito, é justamente isso que a pergunta fala. Eu acho que o atendimento humanizado é tudo. Porque quando você trata uma pessoa com respeito dentro do setor público, você gasta R$0. Você não precisa gastar nada para tratar alguém com respeito. Mesmo que seja para dizer que não vai dar para fazer ou que não tem o que ela está pedindo. Mas, se você tratar ela com respeito, mostrar que você se importa com o pedido, com a solicitação, com a necessidade dela, ela já vai sair satisfeita. Então, por isso que a gente colocou no nosso plano de governo o programa Cuidando de Quem Cuida, Cuidar de Quem Cuida, que é um programa voltado para os funcionários da Prefeitura. Eu sou funcionária, eu sei o quanto é importante a gente cuidar dos nossos funcionários, para que eles tratem, eles sendo tratados com respeito, eles vão tratar as pessoas que chegarem até os serviços públicos com respeito também. E a gente precisa
olhar para os funcionários, entender o que está acontecendo, cuidar da saúde mental, inclusive, dos nossos funcionários, tratando eles com respeito, com dignidade, dando voz aos funcionários, para que eles possam colocar as suas angústias também. E nós somos uma empresa, a prefeitura é uma empresa, mas não é porque é uma empresa que precisa buscar apenas cumprir todos os horários e fazer tudo de uma forma mecânica. Nós precisamos olhar para o funcionário, para as necessidades. Tem um problema de saúde, às vezes, na família, né? Vamos ver uma maneira de repor esse horário que você vai faltar. Mas tem que ter esse olhar humano, porque quando o funcionário se sente respeitado e valorizado, é isso que ele vai fazer pelo outro. Ele vai tratar as pessoas e vai atender as pessoas com respeito também. Candidato, a situação dos animais de rua em Irati ainda é um problema a ser resolvido. Sabendo que isso é uma atenção de saúde pública, o que fazer para minimizar esse problema? Bom, essa é uma questão muito importante. Inclusive, o meu plano de governo registrado em cartório é o único plano que tem uma ação para os animais de rua em Irati. Nós criamos, junto com uma vereadora nossa, o projeto ARCA, que é abrigo, reabilitação, castração e adoção para os animais de rua. E o nosso objetivo é criar realmente em Irati uma rede de proteção animal, para que eles possam receber os atendimentos necessários, não só dos animais abandonados, mas também dos animais maltratados. E isso é possível. Nós temos vários municípios no Paraná, em Santa Catarina, que tem essa rede de proteção, que tem esse serviço da prefeitura, que cuida dos animais. Tanto os animais de rua que estão abandonados, como os maltratados, que nós temos denúncias, muitas denúncias, e não é possível fazer nada. Mas nós vamos criar leis, estratégias dentro do município para realmente olhar pelos animais de rua e os animais maltratados de Irati. Nós realmente devemos nos importar, não só por questão de saúde pública, mas também porque é algo que nós sabemos que tem uma mobilização muito grande na nossa cidade pelos animais. E isso, ver os animais sofrendo, faz com que as pessoas sofram. Então, é uma questão de saúde pública, inclusive de saúde mental das pessoas, porque as pessoas sofrem de ver os animais sendo maltratados, os animais abandonados. Então, nós temos que olhar pelos animais e valorizar o que as pessoas querem. É isso que eu falei do nosso plano de governo. Nós precisamos de um plano de governo, de um governo participativo, que a gente olhe para o que as pessoas querem também. E nós sabemos que Irati quer isso. Irati quer uma rede de proteção animal. Nós temos uma mobilização muito grande na nossa cidade pelos animais, que vem de ONGs e da iniciativa privada e que pode ter uma parceria forte com o setor público, que é a prefeitura. Rafaela, a mobilidade urbana é ainda um assunto que precisa ser visto com mais luz. O que fazer para que o trânsito seja ágil e possamos também diminuir os impactos ambientais na cidade de Irati? Realmente, essa questão é muito importante. Eu, assim como meu pai, já andamos muito de bicicleta na cidade. Usamos a bicicleta como meio de transporte. E essa questão de melhorar a mobilidade das bicicletas vai contribuir muito pelo meio ambiente. Seria muito importante conseguir continuar a perimetral até Engenheiro Gutierrez, ao lado da linha férrea. Mas isso envolve muitos fatores e a gente vai estudar a viabilidade disso, mas realmente seria algo que é um sonho para mim, porque eu sou usuária de bicicleta e eu gostaria muito que tivesse essa perimetral até Engenheiro Gutierrez, que é onde a minha mãe mora. Mas isso a gente precisa estudar a viabilidade, porque não depende só da prefeitura, né? Depende de outras coisas também. Nós queremos arrumar a rua ali que vai para Gutierrez, para Engenheiro Gutierrez, via Lagoa. Asfaltar, melhorar ali o acesso, porque é uma alternativa para diminuir o trânsito da BR aqui, né? 153. Então, que tem muito movimento, principalmente por causa do IFPR e da Unicentro. No final da tarde, ali, durante o dia mesmo, tem uma movimentação muito grande de carros.
E a gente melhorando aí os acessos para Engenheiro Gutierrez, inclusive muitos estudantes podem optar pelo transporte de bicicleta também, né, que contribui para o meio ambiente. E outra questão que a gente colocou no nosso plano de governo é que a gente vai estudar aí, como tem em outros municípios aí, Brasil afora, mais parcerias público-privadas com o transporte público. Eu fui usuária também do ônibus da Transiratiense aqui em Irati por 23 anos. E realmente muitas pessoas hoje estão abandonando esse tipo de transporte na nossa cidade. E a gente já vem aí estudando e conversando, buscando projetos de outras cidades que tenham essa parceria para que a gente use mais o transporte público em Irati, melhorar o transporte público, diminuir o valor do transporte público, para que mais pessoas usem, diminuindo assim o tráfego de carros. Porque até esses dias eu andei de ônibus, vim aqui, eu estou em Engenheiro Gutierrez agora, né? Eu vim para Engenheiro Gutierrez de ônibus e o trajeto que o motorista já me conhecia, né, e tal, até vim conversando com ele, o trajeto que era feito em meia hora, hoje é 50 minutos, 40 minutos, por causa do trânsito, porque é muito carro, então acaba que o ônibus demora mais para chegar por causa do trânsito de carros, né? E a gente precisa pensar nessas estratégias de mobilidade para diminuir o trânsito, diminuir também a emissão aí de gases que prejudicam o meio ambiente e melhorar para as pessoas, né? Porque as pessoas só vão optar por outras vias de transporte se tiver melhor para elas também, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar. Rafaela, nessa mesma sequência de trânsito, o secretário da CEI, o deputado Sandro Alex, já informou que a BR-153, que passa pela região e corta principalmente Vila São João, Gutierrez, Riozinho, ela não entrará no novo anel de integração, como era um pensamento inicial. O que a candidata vai fazer, por exemplo, para drenar o alto fluxo de veículo da BR-153, que corta a cidade? Bom, em relação a isso, a questão ali de melhorar a via, o acesso para a parte do bairro de Engenheiro Gutierrez e Riozinho, via Lagoa, eu acho que é extremamente importante para desafogar o trânsito da BR-153. Porque nós sabemos que nós temos aqui no Riozinho, né, a Unicentro e a vinda de mais uma faculdade. Então, vai realmente aumentar mais ainda o trânsito. E a gente conseguindo fazer um acesso melhor via Lagoa, já vai melhorar bastante o fluxo aqui na BR-153. Outra questão que eu falei anteriormente também, que é algo que eu vou buscar fazer, que é a questão de continuar a perimetral. A perimetral é algo que vai contribuir muito com a vida das pessoas ali, principalmente as pessoas que andam a pé, que andam de bicicleta, e vai também desafogar o trânsito da BR-153, facilitando o acesso para os bairros aqui que tem as faculdades, né, que é o bairro do Riozinho. Cara a cara com a política. Candidata, o Gilberto César enviou uma pergunta aos candidatos pelo Facebook do jornal. A pergunta é o seguinte: quero saber dos candidatos a prefeito o que eles farão para melhorar a oferta de emprego em Irati. Quais as ideias para trazer e atrair novas empresas para a nossa cidade? Bom, nós construímos ali no nosso plano também um projeto que se chama Acelera Irati. Dentro desse projeto, a gente quer colocar várias estratégias para fomentar a vinda de mais indústrias, mais empresas para a cidade e também a criação de empresas dos próprios iratienses e ajuda as empresas já instaladas em Irati que possam precisar de algum suporte da prefeitura. Então, realmente é extremamente necessário a gente melhorar
o condomínio industrial, os condomínios industriais da cidade, quem sabe também adquirir novas áreas, para que as empresas queiram se instalar na nossa cidade, precisa ter estrutura. E a gente vê que os condomínios estão abandonados há muito tempo. Precisa de uma estruturação bem melhor, precisa de um diálogo bem mais amplo com os vários setores da nossa sociedade, para que nós possamos contribuir no que compete à prefeitura para fomentar novos empregos e geração de renda em Irati. Então, a gente realmente se compromete a melhorar os condomínios industriais, até a parte ali de saneamento básico que precisa, a questão do asfalto, né, de asfaltar as ruas dos condomínios industriais. Eu acho que isso é extremamente essencial, é algo que já deveria ter sido feito, mas que a gente se compromete em fazer, porque isso vai realmente estruturar o município para atrair novas empresas e realmente conversar, divulgar Irati para as empresas, né, divulgar Irati pelo Estado, pelo país, para mostrar que Irati está aberta a novas empresas e está buscando essas parcerias e fornecendo estrutura para as empresas se instalarem. Inclusive, eu venho conversando com muitos empresários, e algo que a gente colocou no nosso plano de governo também, é a questão da capacitação profissional dos nossos iratienses. Porque nessas conversas com diversos empresários de todos os ramos aqui em Irati que eu venho tendo, eles todos me relatam uma coisa: falta de mão de obra qualificada. Falta de mão de obra para mexer nas máquinas, falta mão de obra para atender pessoas no ramo de alimentação, ali de restaurantes, pessoas, cozinheiros, garçons capacitados, falta mecânicos. Inclusive, estive numa oficina esses dias e o dono não estava conseguindo encontrar um mecânico qualificado. Então, eu acho que essa conversa é essencial a prefeitura ter com os empresários de Irati, para que nós possamos fomentar isso. A prefeitura entrar com a capacitação profissional dos iratienses, né? Com parcerias com o Sistema S, com o SENAC, o SENAI, o SESI, o IFPR, quem sabe, que também, a Unicentro também pode oferecer cursos profissionalizantes, capacitações para os profissionais nas diversas áreas. Então, a gente realmente quer investir para que Irati se torne uma cidade atrativa para as empresas. Nós estamos aqui numa região muito boa. Nós temos aqui a BR-153, a BR-277, a linha férrea passando pela cidade. Tudo isso deveria ser benéfico para que a nossa cidade estivesse crescendo, se desenvolvendo, mas isso não está acontecendo. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo e a prefeitura investir no que é necessário para que a Irati se torne uma cidade atrativa para novos empreendimentos. Rafaela, também o diretor-geral da Ancespar, atual presidente interino, Vanderlei Cava, envia uma pergunta aos candidatos. Abre aspas. O que poderia, Rafaela, ser feito em nível da Ancespar para atrair novas indústrias e empresas para os nossos municípios, para poderem gerar mais empregos para os jovens e a população de uma forma geral? Bom, nós temos aqui na nossa região uma forte produção agrícola, por exemplo, que poderia ser aproveitada por uma empresa que viesse para Irati ou para uma cidade vizinha e que todos aqui da região da Ancespar, todos os municípios, aproveitariam. Por exemplo, do ramo alimentício, uma indústria de leite, por exemplo. Então, eu acho que dá para manter esse diálogo com a Ancespar para a gente estruturar a nossa região aí para receber novas indústrias, para melhorar os produtos que nós já temos aqui no nosso município, para industrializar, né, no caso, e agregar valor a esses produtos que já são da nossa região, que são vários aí, que são produzidos, e que, se passassem pelo processo de industrialização, agregaria mais valor e otimizaria, né? Que são os arranjos produtivos locais, que a gente chama, que é você trazer uma indústria que já vai utilizar a matéria-prima da região para estar aí trabalhando em algum município e que beneficiaria todos os municípios da Ancespar. A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a Sônia Gercheski,
ela também enviou uma pergunta para ser respondida por você, Rafaela. Eu sou a Sônia Gershevski, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Irati, a qual o seu município pertence. A minha pergunta ao senhor candidato é sobre qual a sua proposta no seu plano de governo para o seu município para combate efetivo à violência contra a mulher. Bom, em relação à violência contra a mulher, realmente é um tema muito importante para mim, é algo que eu trabalho no meu dia a dia e que a gente precisa realmente encontrar estratégias para diminuir os índices tanto da violência quanto do feminicídio na nossa região. Nós sabemos que é um alto índice. E por isso que, em várias das minhas propostas, a gente coloca a questão de trabalhar com as famílias para melhorar o vínculo familiar, a convivência familiar. Uma das questões que a gente quer fazer é uma parceria com o judiciário para trabalhar com os agressores. Nós queremos aí formar uma equipe do município, em parceria com o sistema judiciário, que toda vez que um homem for acusado de agressão contra a mulher, ele vai ter que participar de um programa executado aí em parceria do município com o judiciário para dialogar sobre o que levou ele a ter essa atitude, né, a ter essa atitude agressiva, essa atitude de violência contra uma mulher. Outras questões que a gente vai fazer é fazer um diálogo muito aprofundado com as empresas de Irati para sugerir a contratação de mais mulheres no mercado de trabalho, principalmente mulheres que estejam passando por violência, que tem alguma situação ali que seja amplamente avaliada por uma equipe, para que ela consiga sair da situação de violência. Muitas mulheres dependem financeiramente do marido, né, e não tem uma estrutura para sair de casa. Outra questão também é melhorar o apoio com a casa de apoio à mulher vítima de violência, para que essas mulheres não se sintam prejudicadas quando têm que sair de casa. E a gente precisa aí fazer campanhas de conscientização amplas no nosso município. A gente tem a campanha pela paz em casa, por exemplo. No meu plano de governo, nós colocamos a proposta de realizar anualmente um concurso cultural em Irati, o concurso cultural pela paz em casa, que vai ser realizado em todas as escolas com uma premiação para que os alunos, os professores, discutam a questão da violência em casa. A violência contra a mulher e a violência como um todo, mas principalmente a violência contra a mulher. E aí vai ser feito um concurso para que todas as crianças, adolescentes do nosso município participem, porque essa discussão dessas crianças, desses adolescentes, vão ser levadas para dentro dos lares, porque as crianças e os adolescentes levam. Tudo que eles veem na escola, eles levam para dentro de casa. E nós vamos estimular para que eles levem essa discussão. Mas a gente sabe que o problema não é simples de ser resolvido. Por isso que nós queremos também investir na capacitação profissional das mulheres e incentivar a criação de associações, de cooperativas, para fortalecer as mulheres em grupo. Porque mulheres que começam a participar de atividades, começam a entender todos os fatores que levam ela a sofrer uma violência, elas se empoderam e elas não aceitam mais aquela violência. Por isso que nós precisamos investir nesses grupos de convivência para mulheres, associações, clubes de mães que se perderam no nosso município, que não existem mais e que nós queremos retomar. Esses clubes são extremamente importantes para que as mulheres se fortaleçam entre elas, para que elas discutam problemas como esses. E também a criação de cooperativas de mulheres em nossa cidade. Essa é uma proposta que eu tenho há muitos anos e que eu sempre fomentei, mas que com pouco poder para fazer isso não foi para frente. Mas como prefeita eu vou ter muito mais poder para isso e a gente quer criar no nosso município várias cooperativas de mulheres. Porque o problema da violência contra a mulher não é só a questão do homem agredir, é a questão de que a agressão, muitas vezes a mulher aceita por não conseguir se empoderar e entender de onde vem essa agressão e como sair dela. Por isso que a gente precisa ter essa orientação muito forte para que as mulheres saibam aonde procurar ajuda
entendam perfeitamente como sair dessa situação, capacitar as equipes para que elas façam um trabalho cada vez melhor nesse sentido, trabalhar também de maneira forte com a Guarda Municipal, buscar no governo do Estado também uma melhoria na delegacia de Irati, para que as mulheres sejam melhores atendidas, e não só as mulheres. Nós temos aí também situação com as crianças vítimas de violência, adolescentes vítimas de violência, que tem que fazer boletim de ocorrência, e o atendimento é muito difícil aqui na delegacia. E também um amplo diálogo aí com o setor judiciário, com promotores e juízes, para encontrarmos estratégias em conjunto para irmos trabalhando essa questão da violência contra a mulher em Irati. Isso é muito importante. Eu já atendi diversas dessas mulheres e, pior, eu já atendi diversas crianças vítimas, que a mãe foi vítima de feminicídio, a mãe foi morta pelo pai. E como atender uma criança? Como evitar uma depressão numa criança, numa adolescente que teve a mãe morta pelo pai? É uma situação que muitas vezes não tem como remediar. Então, por isso que a gente tem que prevenir que essas situações aconteçam. Candidata, o Marcelo Nascimento também enviou uma pergunta na página do Facebook do jornal. A pergunta é a seguinte: qual o posicionamento do candidato sobre corrupção? Já esteve envolvido em corrupção? Apoia o governo Bolsonaro? Em relação à corrupção, não, eu nunca estive envolvida. É o meu primeiro ano como filiada num partido. E a minha opinião sobre corrupção é que eu sou totalmente contra, e por isso que eu acredito que a gente precisa renovar a política, colocar novas pessoas, pessoas que realmente não têm os mesmos vícios políticos que infelizmente, a nossa política aí brasileira vem carregando de anos, que são as mesmas formas de fazer política, e é uma política errada, uma política que só prejudica a população, porque toda vez que um político rouba da população, ele está tirando uma vida, que muitas vezes é uma pessoa que não teve atendimento na saúde, que é o dinheiro que deveria ter ido para a saúde e que vai para o bolso de um político corrupto. Então, com certeza, a corrupção a gente precisa combater com unhas e dentes. E no meu governo, a gente quer fazer um governo muito transparente nas licitações, na forma de governar, mostrando para a população o orçamento que nós temos, onde estamos investindo esse dinheiro. E eu acredito, iratienses, que a gente precisa ficar atento ao portal da transparência, ficar atento às licitações, porque ainda existem, em todos os níveis, superfaturamento de compras aí da prefeitura, do Estado, do país, que compram produtos, que compram serviços superfaturados, e isso acontece ainda muito. Então, a gente precisa encontrar estratégias de combater. E, no meu governo, a gente quer ter muita transparência com o orçamento público, mostrando para as pessoas o dinheiro que a prefeitura tem, onde vamos investir, quais são as prioridades, e definir juntos com as pessoas essas prioridades. Definir juntos se é prioridade fazer asfalto em todos os lugares, ou se dá para fazer calçamento, que já vai resolver o problema de muitos lugares, com poeira, com buracos, com enxurradas, que muitas famílias estão sofrendo aí em vários bairros, que quando chove, que é uma bênção para os agricultores, para muitas pessoas, que diminui a poeira, mas é um sacrifício para outras que têm uma enxurrada na sua casa, que entra água por todos os lugares, que vem da rua, por falta de uma estrutura. Então, a gente precisa combater realmente essa questão aí da corrupção de forma bem objetiva e transparente com as pessoas. E a questão do governo federal, eu acho que a partir do momento que a gente está aí com o presidente eleito, nós precisamos dialogar, né? Tem que dialogar, tem que buscar investimentos para a nossa região, para o nosso município, independente de partido, independente de ideologia partidária. A gente precisa manter um diálogo e, a qualquer custo, buscar parcerias para trazer investimentos para a nossa região, para o nosso município. Buscar, junto com o governo federal, com o governo estadual, tudo o que for possível, levar as demandas do nosso município para que a gente tenha mais investimentos na nossa cidade. Então, isso a gente não vai medir esforços, independente de quem é o presidente, quem é o governador. A partir do momento que a gente é eleito para um cargo, a gente tem que ter um diálogo com todos os níveis, com todos os políticos, independente de qualquer coisa. Tem que ter diálogo e tem que buscar
pela população. O analista político e sociólogo Giuliano Pedroso também faz um questionamento em vídeo. Rafaela, vamos conferir. Olá a todos que nos acompanham aqui na Folha de Irati. Um dos temas que eu gostaria de perguntar aos candidatos é a respeito do financiamento de campanha. Muito tem se discutido sobre fundo eleitoral, fundo partidário. Eu gostaria de saber como eles pensam em financiar suas campanhas. Se eles farão uso de recurso público, se eles buscarão apenas financiamento privado, como eles pretendem tratar desse assunto. Muito obrigado. Bom, a minha campanha é financiada apenas pelo fundo partidário. O único recurso que nós temos para fazer a campanha agora de 2020 é o recurso que veio do fundo partidário. Eles repassaram o valor em tabela para uma candidatura de mulher, que é 75 mil. Está lá no portal, né, no Divulga Candi. Todos podem acessar. Esse é o valor que nós temos e que nós vamos usar para fazer a nossa campanha, que o PDT repassou para nós, que era o valor em tabela ali para uma candidatura de mulher, de uma candidata a prefeita mulher, né? Talvez a gente receba ainda mais uma parcela, de acordo com o limite que nós temos, né? Mas o único financiamento que nós temos é o financiamento do partido mesmo. Rafaela, para encerrar essa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta que pode delinear os próximos 4 anos. Por que você deve ser a próxima prefeita de Irati? Bom, eu quero ser a prefeita de Irati, e se a população iratiense quer mudança, confiar em uma mulher, eu acredito que está na hora da gente realmente eleger a primeira mulher iratiense para prefeita de Irati. Eu conheço muito bem os bairros da cidade, eu conheço muito bem as nossas famílias, eu conheço os problemas que Irati tem, porque eu convivo com esses problemas no dia a dia no meu trabalho. E a angústia por muitas vezes não conseguir ajudar as famílias por falhas no sistema público, me levou a essa posição hoje. Eu estou aqui porque eu não me acomodo. Eu não me acomodo com aquilo que me incomoda. Se está difícil, se está ruim para muitas pessoas, não vamos cruzar os braços e fingir que não é com a gente. Vamos à luta, vamos ter coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado para que os direitos de todos os cidadãos sejam respeitados, para que as pessoas da nossa cidade tenham acesso a uma política pública de qualidade, tenham acesso a uma estrutura na cidade, a ruas de qualidade, a saneamento básico, a uma moradia digna, a saúde pública que realmente resolva os seus problemas e não apenas remedie. Um remédio para a dor não soluciona o problema real. A gente precisa entender que, para ser político, não precisa ter grandes formações em várias áreas. Precisa entender quais são realmente os problemas reais que as pessoas têm. Entender as estratégias necessárias para resolver esses problemas. E, de forma humana, olhar de verdade para quem mais precisa da prefeitura. Olhar de verdade para onde estão os buracos. E não só na rua, em todos os lugares. Os buracos da saúde, os buracos da educação, os buracos da assistência social. Onde estão os buracos na segurança pública? É esses buracos que nós, às vezes, passamos por cima e nem enxergamos. Mas eu enxergo. Eu vejo os problemas que muitas pessoas não veem, problemas que são invisíveis, que estão atrás de muros, muitas vezes. Por isso que eu acredito que está na hora de renovar, de eleger uma pessoa com ideias novas, com ideias prontas para resolver os problemas reais das pessoas. Estratégias inovadoras, estratégias que realmente olham para o ser humano. E é isso que eu quero fazer. Eu quero realmente governar Irati com muito diálogo, com muita participação das pessoas. Participem do meu governo. Esse é um convite que eu já faço. Eu fiquei muito feliz de ser convidada para o Fórum de Desenvolvimento Econômico e ver o trabalho que eles estão realizando e me convidaram, né, o próximo prefeito para fazer parte das reuniões, que, no caso, eu acredito que ano que vem vai ser uma prefeita, e mesmo que não me convidassem, eu faria parte. Porque o trabalho que eles estão fazendo é o trabalho que eu quero fazer.
é um trabalho em equipe, um trabalho com as pessoas que realmente estão em cada área. Não adianta você ter arrogância para governar. Você tem que ser humilde. Você tem que entender que você não sabe tudo sobre todas as coisas. Você tem que olhar para cada técnico, cada pessoa que está envolvida em cada área e buscar aquele conhecimento, buscar a parceria para fazer um trabalho em equipe. E esse trabalho, com humildade e respeito, eu vou fazer. Eu não vou governar com arrogância, achando que eu sou a melhor, a mais perfeita de todas. Eu vou ouvir o que as pessoas têm a dizer. Porque as pessoas que moram lá na Vila Matilde, por exemplo, são elas que sabem os problemas que elas têm naquele bairro. E não é eu que vou chegar lá e vou dizer o que precisa ser melhorado. Elas vão me dizer. Eu tenho uma visão de fora, mas elas têm a visão do dia a dia. E é isso que a gente precisa fazer, um diálogo com todos os setores da sociedade, com todos os bairros, com todas as localidades, porque são eles que conhecem os problemas do dia a dia que a gente de fora não enxerga. Então, é isso que eu quero. Eu quero governar com humildade, respeito e diálogo com a população. Muito obrigada, e no dia 15 de novembro, vote Rafaela, vote 12. Rafaela, muito grata pela sua valorosa participação no programa Cara a Cara com a Política. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Newton, da Folha de Irati, parceira da Vale do Mel FM, para a realização deste programa. Obrigada pela hospitalidade, Brandalize, pela sua audiência. Obrigada. O programa Cara a Cara com a Política volta com a participação de um próximo convidado, candidato à Prefeitura de Irati. Cara a Cara com a Política.